بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite a todos. Estamos na aula 7 hoje. Fico feliz, né, de ver algumas pessoas sempre estão presentes. Não faltaram nenhum dia, né? Merece até um certificado com honra no final. Então, nas últimas aulas, falamos, né, da história da jurisprudência e das primeiras eras da jurisprudência e começamos na semana passada a falar sobre as quatro escolas de jurisprudência, né? E começamos pelo primeiro, Abi Hanifa, que é o fundador, né, da escola Hanafi. A gente falou um pouco sobre sua história, biografia e regiões de dominação, né, de jurisprudência. E hoje vamos falar sobre o segundo fundador da segunda, né, escola de jurisprudência islâmica, que é a escola Malik, que é do Imam Ibn Malik. Vou colocar aqui a apresentação. Todo mundo está conseguindo ver? Então tá bom. Pessoal, hoje é a aula 7, né? Então a gente tem mais duas aulas. Aula 8, né? Que é do Imam Shafi'i, o terceiro fundador, né? A terceira escola. E a última aula de Hanbali, tá? E na aula 10 a gente vai ter uma revisão um pouco de tudo, né? Um resumo de tudo que a gente viu no curso, para depois a gente encerrar esse curso e começar o próximo curso, né? A gente vai dar um intervalo talvez de 3 semanas, um mês antes de começar o outro, porque tem algumas pesquisas também para meu mestrado que tem que terminar, e no fim do ano vai estar um pouco corrido, tá bom? Então, começamos hoje com jurisprudência Malik, com uma breve biografia do Imam Malik. Quem era o Imam Malik? O Imam Malik, o nome dele completo era Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr. Nasceu no ano 93 Hijri, né? E é equivalente mais ou menos a 711, 712, né, do calendário ocidental gregoriano. Nasceu na cidade de Medina, né, na Arábia Saudita, que é a cidade onde o profeta, sallallahu alaihi wasallam, junto com os companheiros, emigraram, né, depois da perseguição em Meca, como a gente já viu nas aulas passadas. O Imam Malik cresceu em Medina mesmo, não viajou para outros lugares, então ele teve o ensino dele todo em Medina, viveu a vida toda dele em Medina, nasceu e morreu em Medina. Ele também era da mesma época do Abi Hanifa, que a gente já falou na aula passada, e também acompanhou os dois estados amauitas e abassitas, né? Foi da mesma época desses dois estados. Como eu já falei para vocês, um dia a gente vai ter um módulo, né, um curso sobre história islâmica. Vamos estudar a história de todos os califados e estados islâmicos que já passaram, né, no passado, que eram estados centrais que comandavam tudo naquela época, né, que todos os países muçulmanos tinham esse governo central, que era chamado do Estado Islâmico ou Califado. O Imam Malik, ele cresceu numa casa bem religiosa, todo mundo, né? Especialmente eram famosos na ciência de hadith, que são os ditos, né? Os ditados do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então era uma família bem famosa na ciência do hadith, era uma família bem religiosa, incentivava a educação, o ensino desde criança. Ele era adolescente, criança ainda, já decorou o Corão de cor inteiro e ainda decorou, né? Ele era entre as pessoas que mais decorou hadith na história, milhares e milhares e milhares de hadith, né? De ditos e do profeta. E ele sempre se esforçava bastante. Ele estudou com quase todos, ele quase estudou com todos os sábios, né, da sua época, e ele também foi um dos maiores transmissores
né, de Hadith, e ele é também da geração dos Tabi'in. Tabi'in, que a gente já falou nas aulas passadas, que eram os seguidores, né, dos Sahabas. Então, ele acompanhou, né, a primeira geração dos companheiros. Então, Imam Malik, ele passou toda a sua infância nas mesquitas e institutos de ensino religioso, né? Ele estudou com quase todos os sheiks, mestres e juristas, né, da Medina. Aprovando só o pessoal aqui que está entrando. Os principais professores do Malik foram Nafi' ibn Umar, Ibn Shihab el-Zuhairi, Abdurrahman Hermes e Rubai'a bin Abdul Rahman, que era o professor dele de jurisprudência. Depois da sua formação, ele começou a... Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver. Acho que tem uma pessoa tentando entrar aqui. Bom, acho que deu. Lícia, conseguiu entrar? Tá me ouvindo? Então, depois da sua formação, ele começou a dar aula em Medina e tinha aulas regulares, né? E ainda assumiu o cargo de Ifta, que é o cargo de Mufti, né? Que eu falei para vocês, né? Que nessa época, né? Depois dos primeiros quatro califados, né? Que era a época dos Khulafa ar-Rashidin, que a gente falou, né? Sobre eles, que é a primeira geração, né? Dos quatro califados. Aí teve um cargo só de governante, o califa, e ao mesmo tempo teve o cargo de mufti, que era o cargo naquela época que era responsável da jurisprudência, né, de decidir o que era permitido, o que não era permitido, o que é halal, o que é haram, e julgar os casos. Era mais ou menos o cargo de juiz, assim, né, de mais alto, assim, né, como se fosse o Supremo Tribunal hoje em dia, né. E eles também eram conselheiros, né, dos governantes e dos califas. E o Malik também, ele era muito humilde, e muito sério. E ele falou que ele só aceitou esse cargo depois que teve a aprovação e recomendação de mais de 70 sheiks da Medina. Então, os maiores 70 sheiks de Medina tiveram que aprovar, recomendar ele para esse cargo e insistiram para ele ficar nesse cargo para finalmente aceitar, né? Diferente de hoje em dia, de pessoas que sempre gostam do poder, gostam de autoridade, muitas vezes não têm nem conhecimento, não têm nem caráter para isso e se matam, brigam por causa do poder. Ele não, ele teve que esperar quase imploração, recomendação de 70 dos maiores sábios, juristas, juízes e políticos, né, daquela época, para ele finalmente aceitar esse cargo e ele se sentir realmente, né, que tem um merecimento desse cargo. É, o Imam Shafi'i, que é o fundador da terceira escola, também foi um aluno do Imam Malik. E ele sempre elogiava ele também. E disse que o Malik era a estrela dos sábios, a estrela no sentido de uma pessoa muito iluminada, assim, tinha uma luz diferenciada. E ele falou que não devo a ninguém por minha sabedoria mais do que o devo a ele, né, que é o Imam Malik. Então, sobre o trabalho dele, o Malik era comerciante, mas não tem muita informação sobre a vida comercial dele, né? Era uma pessoa mais conservada nesse sentido, mas tinha seus negócios, né? Dizem que trabalhava com comércio. E morreu no ano 179, né? O ano de nascimento dele, né, que é o 93, não é muito certo. Alguns dizem que era alguns anos antes, alguns anos depois, mas a maioria confirma, né, que nasceu em 93. Então, morreu em
179 Hijri, que é correspondente ao ano 795, né, depois de Cristo. E o Imam Malik, ele ensinou a vida toda dele, ensinou a vida toda dele, até morrer. Então, desde jovem, ele se dedicou para o ensino, para o estudo. Quando era já adolescente ainda, já tinha um alto grau de conhecimento, sabedoria, foi indicado para os mais altos cargos, né, como juiz, em Medina, naquela época. Ele acompanhou os maiores mestres, sheiks, sábios da sua época, e desde aquela época até morrer, ele não tinha outro objetivo na vida, além de estudar, eh, e eh, e ensinar até morrer. Então, essa foi a vida dele inteira, né? Então, quando ele ficou velho, ele teve uma doença, e ele passou a fazer as aulas em sua casa. E ele, por humildade também, por respeito, por, né, ética, ele nunca contou sobre a doença dele, né? Então, mas ele era muito respeitado, as pessoas confiavam muito nele. Então, quando ele passou a fazer as aulas em sua casa, todo mundo obedeceu sem questionar. Mas até o último dia, né, da vida dele, ele contou e revelou, né, que ele tinha a doença de incontinência urinária, né, que era uma doença que a pessoa não consegue mais controlar a urina, o xixi, né, a, a, a bexiga fica meio relaxada, solta e a pessoa pode precisar ir no banheiro a qualquer momento. Então, isso aqui atrapalhou, e ele falou que se isso acontecer na mesquita, vai ser falta de respeito, né? E se não tiver um lugar adequado para poder se lavar, se purificar depois e voltar à aula, então em casa era mais confortável. E ele sempre escondeu essa doença, né, até o último dia, e ele falou, né, para os amigos dele que eu sempre tinha medo de contar para vocês sobre minha doença, que eu era doente, exatamente para ninguém pensar que eu estou reclamando da minha doença, ou estou achando ruim minha doença, ou para ter dó de mim, ou para me vitimizar, ou também para as pessoas não pensar que estou reclamando do próprio destino de Deus. Então eu aceitei o destino de Deus e nunca quis reclamar sobre isso. E eu aceitei e tive paciência, então ninguém precisava saber sobre minha doença. E isso aqui, meus queridos irmãos, é uma lição muito grande para a gente. A gente fala hoje que, mas eu preciso de amigo para desabafar. Você não precisa de amigo para desabafar. As pessoas, né, não são obrigadas a ouvir nossos problemas. As pessoas não são obrigadas a servir a gente. Se você está precisando de ajuda, vai no médico, né? Ele é pago para isso. Se está precisando de um conselho, vai num psicólogo, vai num psiquiatra. Ele também é pago para isso, estudou para isso. Agora, cada vez que você está cansado, tem problema, liga para aquele amigo, liga para aquela amiga, e fica falando todos os seus problemas, jogando suas energias negativas em cima dos seus amigos. Aí depois fala: Nossa, me senti bem, obrigado. Mas se sentiu bem exatamente porque você descarregou toda a sua energia negativa, né, toda a sua negatividade sobre as pessoas. Então, aquela pessoa que te ouviu absorveu tudo isso, ficou cansada, ficou com dor, ficou preocupada com você e você relaxou. É igual uma pessoa está viajando e fala para o amigo dele: Ó, carrega a minha mala. E simplesmente fala: Ai, nossa, me senti bem, nossa, é muito bom viajar com alguém, ter companhia na viagem. Então, isso aqui é falta de respeito, falta de educação com Deus, falta de fé. Que se você tem fé que o Deus é o único causador das causas, Deus é o único que pode realmente fazer diferença na sua vida, e Deus é o único que pode, né, te dar esse conforto, então você tem que sempre contar com Deus. Tenta evitar o máximo possível compartilhar coisa negativa com seus amigos. Isso aqui, um dia a gente vai ter também um curso sobre ética islâmica. Isso aqui é um dos maiores princípios da ética islâmica. Qualquer assunto que é considerado não positivo é uma fofoca, é um assunto desnecessário, né? Está perdendo tempo. Então, sempre ofereça o que você tem de bom para as pessoas. Tudo que você tem de bom, algo positivo, notícia boa, boas-vindas, algo legal, uma ciência que pode aproveitar, né? Ensinar as pessoas algo bom, você compartilha, né? Até o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem tiver algo de bom, fala, né? Mas quem não tiver algo de bom, então fica calado. É melhor, que a gente só fala o que é positivo.
Inclusive, a gente um dia vai ser cobrado, né, no dia do juízo final, por cada ação e atitude de cada órgão e de cada sentido nosso, como que usamos. E isso pode pesar muito em nosso julgamento. Igual os olhos. Os olhos, a gente tem que usar eles para aprender, para admirar a beleza. Agora, quem usa seus olhos para vigiar os vizinhos, para olhar o que não deve, para olhar coisa errada na internet, vai acabar acontecendo o quê? Vai pagar por cada segundo que usou esses olhos, porque o óleo é uma dádiva de Deus, uma bênção, uma dádiva, um presente de Deus para a gente poder adquirir conhecimento, crescer, evoluir com um objetivo só, no final, que é conhecer a Deus, né? Deus criou a gente na sua imagem. Então, o único objetivo da gente ter todos os sentidos físicos que a gente tem, emocionais e tudo, exatamente para a gente, em primeiro lugar, evoluir e usar esses sentidos para tornar o mundo melhor, nossa sociedade melhor, ajudar as pessoas a crescer e evoluírem também, seja profissionalmente, religiosamente, emocionalmente, espiritualmente, em todos os aspectos, áreas da vida. E o motivo mais nobre é encontrar e conhecer Deus. E, claro, todas as outras coisas também que eu mencionei, que a gente deve fazer com os outros, é também para ajudar a gente a se aproximar de Deus, né? Porque não adianta a gente ser egoísta e procurar Deus e a gente não se preocupa com o próximo, não ajuda o próximo e não se importa com a sociedade e não é útil, não trabalha, não faz nada, sempre está pedindo ajuda para os outros, sempre jogando problema nos outros, sempre reclamando da vida, ou está reclamando que está desempregado, ou está reclamando que não tem dinheiro, ou está reclamando de problema, ou está reclamando do vizinho, ou está fofocando. Isso aqui não faz parte do caráter do muçulmano. Um muçulmano é um crente de caráter nobre, que só espalha o bem, sempre está iluminado, sempre tem uma luz. Pode estar com os maiores problemas do mundo, você nunca compartilha com ninguém. Pede para Deus. Deus está mais próximo de você do que qualquer outra pessoa. Ele é o único que te ama incondicionalmente. Né? As pessoas sempre vão te ajudar e vão querer algo em troca. E se te ajudar, vai ficar lembrando você para o resto da vida. Ó, lembra, naquele momento eu te ajudei, você sempre está me devendo. Deus é o único que dá sem cobrar nada, dá por puro amor, tá? Então, o Imam Malik, durante todas as suas aulas, ele tinha várias metodologias que respeitava muito e dava muito valor para a educação, para o ensino. Então, Imam Malik sempre era tranquilo e quieto, quase não falava quando não era necessário, e era muito respeitado e temido também em sua aula. E ele odiava muito qualquer fofoca ou qualquer assunto que não era benéfico. Então, todo mundo na aula dele sentava calado, em silêncio, sem fazer um movimento, sem nem respirar alto. Simplesmente ia para lá com maior respeito para ouvir e aprender, porque eles sabiam o valor, né, da educação, do conhecimento na sua época. E ele sempre ensinava sua família, seus sobrinhos, seus alunos que tem que buscar o conhecimento e o conhecimento sempre tem que estar acompanhado com a paciência, tranquilidade, serenidade, paz e respeito. Sem essas condições, nenhuma pessoa, né, tem capacidade de aprender alguma coisa. E, ao mesmo tempo, ele sempre dizia e ensinava que o aluno, quem busca o conhecimento, não pode ficar zoando, zombando, brincando, contando piada, e nem ficar rindo. Né? A pessoa tem que ser feliz e sempre estar sorrindo para passar tranquilidade. Mas a pessoa está rindo, contando piada, parece que não está nem aí para nada, não leva nada a sério, não respeita o professor. Isso aqui é triste, né? Então, ele também sempre falava que é falta de educação e falta de cavalheirismo, é falta de caráter, uma pessoa, um aluno levantar a voz na presença de seu professor, e também ele sempre respondia com calma, mesmo com a falta de educação, às vezes, de alguns alunos, ele sempre mantinha a calma, o cavalheirismo, a nobreza,
e ele sempre respondia qualquer pergunta, mesmo que é uma pergunta, às vezes, só para provocar ou para irritar, sabe, aquelas perguntas, às vezes, bem ignorantes mesmo. Então, ele nunca reclamou, nunca falou, nossa, que pergunta é essa? Ele sempre respondia a todos com maior educação possível, né? E é muito triste, né? Hoje em dia, a gente vê as pessoas não dão valor para isso, seja para a educação, seja para a adoração, seja para tudo, né? Hoje, sem querer, né? Tava olhando na internet, no YouTube, e apareceu, né? Aqueles vídeos, né? Pequenos, curtos, né? De um pastor e estava falando assim, né? Se você vem atrasado para a igreja, não vem. Se você vem para ficar mexendo no celular, não vem. Isso se aplica para os muçulmanos também. Vem para a mesquita. Se for para chegar atrasado, não vem. Se for para chegar atrasado na aula, não vem. Por quê? Porque quem não dá valor para a educação, quem não dá valor para aquele professor que dedica horas e horas para preparar cada aula, para buscar um melhor conhecimento, para transmitir um conhecimento, e você não dá valor para isso porque acha que aquele cafezinho que está tomando é mais importante, ou aquele sanduíche que está fazendo é mais importante, né? Então você não merece o conhecimento, né? Igual no trabalho, né? Tinha, né? Os ingleses, japoneses são famosos, né? Com pontualidade, e eles dizem, né? Que a pessoa que não tem competência para ter gestão do próprio horário, da própria agenda, não tem competência para trabalhar com nada, né? A pessoa não tem competência nem para gerenciar os horários. Então, a questão de horário é algo muito importante. Inclusive, a pessoa que atrasa os horários, esse aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que é uma das características da hipocrisia, né? Que são mentira, a pessoa não guarda segredo e atrasa em seus compromissos. Ele disse que são essas três características do hipócrita. O hipócrita nunca entra no paraíso, nunca vai conhecer Deus, é uma pessoa falsa, e uma pessoa que não tem honestidade em sua busca do conhecimento. Então, o muçulmano que tem caráter, ele nunca atrasa um compromisso, seja para a aula, seja para a mesquita, seja para trabalho, seja profissionalmente, seja uma reunião, seja para qualquer coisa. Você falou 7h10, eu vou te buscar na sua casa, 7h10 te busco na sua casa. Ah, mas teve trânsito, então sai mais cedo. Sempre tem que tomar as precauções. Pessoa que atrasa sempre arruma desculpas, mas uma pessoa que tem caráter nunca atrasa. Fala, ah, mas tem trânsito. No Japão também tem trânsito, na Inglaterra também tem trânsito, mas o inglês nunca atrasa. Então, isso aqui não é uma desculpa. Isso é falta de educação. Falta de educação, porque o tempo das pessoas não é de graça, e o tempo do professor também não é de graça, né? Tem muitas pessoas que têm os minutos da sua vida bem contadas. Cada segundo que passa, cada minuto que passa é importante, é muito caro, é caríssimo. Então, esse minuto dedicado para você é um minuto muito importante, tem que dar valor a ele, né? E as pessoas todas em geral, né? Aquele amigo que você marcou com ele no shopping, por exemplo, uma X hora, o tempo do seu amigo também é importante, né? Você não pode brincar com o tempo dos outros, desvalorizar o tempo dos outros, né? Então, um dos alunos também do Malik, ele disse que quando eles frequentavam a aula em sua casa, né, que ele já era mais idoso e cansado, então eles sempre eram atendidos pela empregada dele, e ela perguntava para eles, né, que o sheik, né, o imam, o Malik, pergunta para vocês querem uma aula de hadith ou vocês querem perguntas sobre algum assunto? Então, se eles queriam apenas perguntas, ele simplesmente saía e respondia todas as perguntas deles. Agora, se eles falavam que a gente queria uma aula, queria aprender hadith, então ele mandava ele sentar, esperar, ele entrava, se lavava, se preparava, vestia a melhor roupa, usava o melhor perfume, colocava o melhor turbante, colocava um incenso, eh, meditava e saía com aquela serenidade, aquela aparência bonita, aquela aparência respeitada. Por quê? Porque ele considerava falta de respeito falar de alguma coisa de Deus ou do profeta, sallallahu alaihi wasallam, sem estar na melhor preparação. Você não pode sentar relaxado, ir na mesquita relaxado, falar de Deus relaxado. Quando você fala de Deus, fala com respeito, fala com educação, né? Fala
com valor, né? Tem que saber o valor do assunto que você está falando. Então, se você realmente valoriza a educação, valoriza o ensino, você vai agir, né, conforme o valor que você dá, né, para isso. Então, enquanto o Imam Malik falava de Deus, falava do profeta sallallahu alaihi wasallam, nunca aceitava falar sem estar em melhor da sua aparência. E, inclusive, ele era tão sério quando falava de Deus, levava muito a sério e tinha tanto respeito que ele nunca deixou ninguém, ou nenhum acontecimento, desviar a atenção dele quando ele falava de Deus ou dava aula. Inclusive, conta uma vez uma história dele, conta ele, né, um dos alunos dele, que o nome dele é Abdullah bin Mubarak, e ele contou essa história, que uma vez ele estava numa aula do Imam Malik e ele estava falando um hadith sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estava narrando um hadith. E durante a aula, enquanto ele estava narrando o hadith, passou um escorpião e picou o Imam Malik enquanto ele estava dando a aula 16 vezes. 16 vezes. E dizem que ele, né, o aluno contando que o professor, né, o Imam Malik, enquanto ele estava dando a aula, foi picado 16 vezes por um escorpião, ele tremia, a cor dele mudava, ficou bem amarelado e ele não parou, não interrompeu a aula dele um segundo, um segundo. Depois que terminou a aula e ele relaxou, levantou para ver o que que tinha e eles perguntaram para ele. A gente viu hoje que você foi picado, mas você nem se mexeu. A gente não entendeu. Nunca vimos uma pessoa não reagir à picada de escorpião, 16 picadas. Ele falou: quem tem fé e fala de um assunto importante não desvia a atenção para nenhuma outra coisa, porque isso aqui é um assunto sagrado e por respeito pelo profeta, pelo hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu nunca me permitiria desviar a atenção, não importa o que acontecer. Então, isso é um assunto importante. Hoje em dia, infelizmente, muitos muçulmanos e pessoas também praticantes de qualquer religião não têm respeito nem pela religião, nem pelo local sagrado, nem pela educação, nem pelo ensino, nem por nada. A gente vê muitas vezes na mesquita a pessoa mexendo com o celular na mão, a pessoa olhando para os outros, a pessoa sempre ansiosa, sempre entediada, não consegue sentir paz, não tem paz no coração, não tem tranquilidade, não consegue sentar e olhar, ouvir. Sempre está mexendo, uma hora esticando a perna, outra hora deitando, outra hora dormindo. Como uma pessoa consegue dormir na mesquita? Eu não sei. Se realmente você está lá sabendo que você está na casa de Deus, está falando de Deus, o assunto tão importante, né? Deus, que é o seu Criador, que você deve tudo a Ele, você só respira por causa dele, você só existe por causa dele, e você vai lá para falar de Deus e você está dormindo. Então, realmente, você mostra desinteresse total em Deus. Então, isso aqui não tem uma falta de educação maior do que uma pessoa ir numa mesquita, sentar com a perna esticada para frente, conversar com os outros, mexer no celular e dormir durante um sermão, durante uma oração, durante qualquer culto, durante uma aula religiosa. E isso serve também para qualquer outra coisa na vida. A gente tem que saber dar valor para as coisas. No seu trabalho, né, você é pago para você trabalhar 8 horas por dia. Se você está dormindo lá no trabalho, está mexendo no celular no trabalho, seu dinheiro que você está ganhando é haram, é pecado, é um dinheiro ilícito que você vai pagar por ele, porque você está recebendo um salário X para você trabalhar 8 horas. Então, se você atendeu aquele celular para falar com sua mãe, com sua mulher, com seu marido, com seu filho, ficou meia hora no telefone, você saiu para comer e deu uma volta de uma meia horinha, você estava cansado, deu um cochilo de 15 minutinhos ali. Então, você não produziu 8 horas para a empresa que você está trabalhando, você produziu 5 horas, produziu 6 horas. Então, você pega o valor proporcional a essas 2 horas que você não rendeu para a empresa, esse valor que entrou no seu bolso é um dinheiro haram, um dinheiro ilícito, um dinheiro que pode, talvez, um dia bloquear sua prosperidade e você não sabe o porquê. Muitas pessoas falam: ah, mas meu dinheiro é halal, eu trabalho honesto, eu não roubo, eu trabalho suado. Não, você está mentindo. Isso não trabalho suado. Trabalho suado é quando você recebe para trabalhar 8 horas e você rende os 8 horas. Desde que você entra na empresa até você sair da empresa, você está rendendo.
né? Uma pessoa honesta vai lá na aula, seja na escola, ensina isso para os filhos de vocês, vai na aula, tem que prestar atenção, né? Porque você, o professor, está dedicando a vida dele, tudo que ele fala, cada palavra que ele fala na aula é importante. Então, se você não dá atenção e decora palavra por palavra tudo que ele está falando, o professor está falando, significa que você não dá valor para o ensino. E quem não dá valor para o ensino nunca terá prosperidade, nunca vai crescer na vida, em nenhum aspecto, seja profissional, espiritual, pessoal, familiar, uma pessoa que você vê não sabe lidar nem com sua família, nem com sua mulher, nem com seus filhos, nem com seus colegas de trabalho, porque é uma pessoa que não dá valor para nada, né? O Imam Malik também, ele sempre tinha uma preocupação grande com erro. Então, ele tinha muito medo de responder algo errado. E, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia que têm um ego muito grande, que não sabem dizer não, não sei, né? Você vê muito professor, muito líder religioso, muito sheik, muitos sábios, eles querem responder tudo. E você vê a pessoa já pergunta e a pessoa às vezes nem sabe a resposta, já vai respondendo tudo que aparece na sua cabeça e acaba transmitindo informação errada, acaba confundindo a cabeça de quem está perguntando. E isso é muito feio também. Então, Imam Malik, ele tinha muito medo de errar com suas respostas, com suas fatwas, e ele sempre que era perguntado qualquer coisa, antes de responder, mesmo se soubesse a resposta, ele falava que o que Deus quiser, se for a vontade de Deus, não há força senão por Deus, que Deus sabe mais. Então ele sempre se esforçava para dar a melhor resposta e, ao mesmo tempo, se preocupava, né, com a resposta. E a maioria das vezes, e muitas vezes, ele respondia simplesmente: eu não sei. Quando qualquer pessoa te pergunta qualquer coisa, fala: eu não sei. Ah, não quero ser grosso. Você também não pode ser mentiroso, não pode ser falso, não pode ser hipócrita. Então, sim, se a pessoa acha que você foi grosso porque você respondeu que não sei, o seu aquele amigo te pediu um conselho, ele está com problemas, talvez psicológicos, está com problema financeiro, está precisando de um conselho em seu trabalho, na sua empresa, mas você não entende do assunto, você não é gestor de empresas, você não entende do assunto, você não é psicólogo, você não é médico. Então, se você vai lá dar um conselho, um assunto que você não entende, você pode destruir a vida dele. Ah, mas o que que eu faço? Se eu, né, vou ser grosso, falar que eu não sei, então vou mostrar que não tenho vontade de ajudar. Isso não é que não é falta de vontade, é falta de conhecimento, é falta de competência. Se você não tem competência para esse assunto, você não responde, né? Então, Imam Malik, ele uma vez, né, uma pessoa veio de Marrocos, né, até o Imam Malik para perguntar sobre um assunto que era muito importante para ele. E ele viajou 6 meses no deserto para até o Imam Malik em Medina para perguntar. E mesmo assim, o Imam Malik simplesmente respondeu: eu não sei, né? Eu não sei. Fala para a pessoa que te mandou que eu não sei. E ele perguntou: então quem que sabe? Você pode me indicar quem que sabe? Ele falou para ele, o Imam Malik respondeu ele: quem sabe é Deus. Eu não sei. É um assunto que eu não sei. Eu sou simplesmente um ser humano que posso acertar e eu posso errar. E ele sempre falava, sempre avaliam todas as minhas opiniões, não leva tudo que eu falo à risca e concordam com ele 100%. Onde vocês veem um professor humilde hoje em dia que fala que eu não erro? Sempre, né, tem professor que acha que é ainda Deus aqui na Terra, né, astaghfirullah, né, Deus me livre. Então ele falava: eu não sei, eu me esforço para dar a melhor resposta. Então vocês avaliam tudo que eu falo. Se ele for conforme o Alcorão, conforme a Sunna e e está 100% correto e vocês julgaram que realmente eu acertei no meu ijtihad, no meu esforço, então vocês admitem essa minha resposta. Agora, se vocês acham que tem uma parte, assim, 1% talvez duvidoso, que pode desconcordar alguma coisa, né, do Alcorão ou da Sunna, então não façam, não me obedecem, né? E ao mesmo tempo, Imam Malik proibia a discussão. Para ele, todo tipo de discussão era proibido. E um dos ditados dele, uma vez ele disse que a discussão, especialmente em questões religiosas,
acaba e apaga a nur do conhecimento, da sabedoria do coração de qualquer pessoa. Então, não importa se você está certo ou está errado, você talvez tenha uma opinião X, porque você tem evidências diferentes, tem uma opinião diferente, aprendeu de uma forma diferente. Então, o muçulmano que chega e discute sua opinião. Ah, mas eu acho que é isso porque eu aprendi aquilo, porque o fulano falou isso e o sheik fulano me ensinou desse jeito. Então está discutindo. Uma pessoa que discute é uma pessoa que não tem luz no coração, é uma pessoa egoísta, uma pessoa que simplesmente defende o próprio ego. E até inclusive o próprio Corão, né, no próprio Alcorão, Deus disse que quem discute isso é coisa do Satanás, né? Uma pessoa que tem luz no coração, se é uma pessoa discutir com ela, fala tudo bem, tá legal, respeito sua opinião e né, você está certo, está errado, né? Todo mundo tem uma parte da verdade, ninguém tem a verdade absoluta. Então, ninguém discute, né? E ele sempre falava, a discussão sempre leva à briga, leva à guerra e algo que é desnecessário. E, ao mesmo tempo, ele também já sofreu muita perseguição. Ele sofreu perseguição do próprio califa governador naquele momento, porque às vezes ele tinha algumas opiniões que o próprio, né, governante não concordava, o próprio califa, né, que era o chefe do Estado Islâmico dos muçulmanos, não concordava, e ele chegou a ser torturado, foi preso por causa de algumas opiniões dele. E mesmo assim, ele nunca reclamou, nunca falou mal do governo, nunca falou mal do presidente, nunca falou mal do governante, nunca falou mal do Estado, porque ele sempre falou: se eu provocar e criar briga contra o governo, simplesmente vou entrar em caos, vou entrar em algo que não pode acabar nunca. Uma coisa vai levando a outra. Então, simplesmente eu tenho paciência e um dia vai ser provado que eu estava certo, que estava errado. Se o governante errar, eu tento corrigir. Se ele aceitar com humildade, ok. Se não aceitar e ele quiser brigar comigo, me castigar, então eu aceito também, né? Porque senão vou ficar provocando meus alunos, provocando meus seguidores e vou acabar criando uma guerra, discussão à toa. E isso aqui é o que mais acontece hoje em dia na política, o que é ridículo, né? A gente ficar discutindo por causa de política, quer brigar por causa de tudo. Tudo bem, você tem que cobrar seus direitos, mas de uma forma delicada, e sem afetar a segurança pública e a segurança geral, né? E a paz da sociedade. Então, o próprio governante, ele percebeu que ele estava errado e viu que o Malik estava certo sobre aquele assunto. E olha a humildade do governante, do califa naquela época. Ele foi para fazer peregrinação uma vez e ele visitou o Malik e foi pedir pessoalmente desculpa para ele porque falou que eu errei, eu te julguei errado. E mesmo assim, o Malik, como que ele respondeu? Com ego, falou: Ah, eu sabia que estava certo, tá vendo? Sabia que um dia você ia descobrir a verdade. Não, ele não falou isso. Ele simplesmente respondeu com maior nobreza e educação e falou: não tem problema, Deus te perdoe, você é nosso príncipe, Deus te abençoe e eu te perdoo porque você também é um parente do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele era próximo de você, então tudo que você fez de errado eu perdoo. Então olha a educação e o caráter, a nobreza, né, como que os sábios lidavam com essas situações, provocações, problemas políticos naquela época. Eles sempre carregavam a culpa, assumiam a culpa exatamente para evitar bagunça, para evitar caos na sociedade, para evitar coisa desnecessária. Quero falar um pouco sobre o caráter dele, sobre as características físicas e intelectuais, né, do Imam Malik. Imam Malik, ele era famoso com sua capacidade de memorização, de decorar. Ele tinha uma memória muito forte. Então, eles dizem que tudo que ele escutava, ele decorava letra por letra, palavra por palavra. E ele escutava mais que 40 ou 50 hadiths, que às vezes o hadith pode ser mais que uma página inteira, né? Então ele escutava mais que 40 e decorava todos e transmitia todos, né, esses hadiths para todo mundo que ele conhecia. Inclusive, uma vez eh, ele contou que ele rodava todas, né, as aulas, né, de todos os sheiks numa noite
Por exemplo, tinha uma aula aqui, aula ali, então ia numa aula, terminava, ia na outra aula, terminava, ia na aula de outro sheik, terminava, e ele contava, às vezes, 7, 8, 10 aulas diferentes no mesmo dia, e em cada lugar ele escutava de 50 a 100 hadiths de cada um, de cada sheik, de cada líder em cada aula. E ele diz que quando ele saía à noite, ele decorava e memorizava todos os hadiths, que eram de 50 a 100 de cada aula. E ele decorava todos só de ouvir. Então, olha a capacidade dele. E sabem por que que ele conseguia ouvir? Porque ele é mais inteligente? Não, todo mundo é inteligente. Mas a gente simplesmente consegue lembrar do que é importante para a gente, né? Quando você tem um compromisso importante, quando você tem algo importante, você sempre lembra. Quando você não lembra, porque você não prestou atenção. Se não prestou atenção, porque não era importante. Então, quando ele decorava tudo na aula, porque realmente isso era uma prioridade para ele, né? Aprender, né, sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam, sobre Deus, aprender o hadith para ele realmente era muito importante. Segunda característica dele era a paciência. Eles dizem que era muito paciente, muito paciente. Não importa qual eram os problemas, não era qual que era a provocação, ele sempre era persistente, perseverante, paciente e até passou por pobreza, passou por uma pobreza extrema. Inclusive dizem que ele chegou a vender a própria madeira, os pilares da própria casa de madeira para ele conseguir sobreviver e pagar pelos custos do ensino. Então, muitas pessoas hoje se vitimizam, muitas pessoas hoje em dia falam que não teve acesso à educação. Naquela época, os sábios vendiam tudo, vendiam a própria roupa, vendiam a própria parede, os próprios tijolos da própria casa, os pilares, a madeira da própria casa e dormia sem nada exatamente para conseguir pagar os custos de educação, né? Então, quando realmente a gente dá valor para alguma coisa e quem quer, quem persiste, quem é perseverante, quem é persistente, consegue chegar e alcançar seus objetivos. E dizem que à noite ele procurava, né, as casas dos sábios, procurava onde eles vão dar aula e dormia na porta das casas deles, esperava eles acordar de manhã para ver onde que eles vão dar aula, em que mesquita eles vão dar aula e seguia eles na madrugada e simplesmente vivia dormindo na porta dos sábios. Ele nunca dormia num lugar confortável, nunca dormia em sua casa, não tinha colchão, ele dormia simplesmente no frio, no calor, na chuva, dormia na porta da casa dos sábios para garantir não perder nada das suas atividades, das suas aulas, dos seus conhecimentos. E ele sempre dizia que a pessoa que não aprende a ter paciência com a pobreza e com a fome, e quem não passa por essa tentação, e quem não passa e sofre essas paixões, uma pessoa que nunca vai crescer na vida, nunca vai ter conhecimento e nunca vai alcançar um nível de sabedoria, né? Porque tem algumas qualidades que o ser humano, quando busca a evolução, precisa adquirir. E uma delas é perseverança, a paciência e a gratidão. E quem não passa fome, e quem não passa fome, quem não passa por uma situação de pobreza, é uma pessoa que nunca vai conseguir desenvolver essas qualidades divinas que todo sábio tem que ter. Então, todo mundo tem que passar por todas essas fases para conseguir, né, se moldurar, né, da forma mais evoluída, mais correta, mais iluminada possível. Então, ele sempre ensinava para seus alunos persistir, aguentar as paixões da vida, ter paciência e nunca reclamar. E ele nunca ensinou algo que ele mesmo não praticava. A terceira qualidade do Imam Malik, a característica do Imam Malik, é a inteligência e o conhecimento de leitura dos outros, que a gente chama em árabe a ciência de firasa. A ciência de firasa é mais ou menos a ciência de fisiognomia, a ciência da energia das pessoas, da fisiognomia das pessoas, da parapsicologia hoje em dia. Então, é uma ciência quando ele olhava para qualquer coisa, mesmo sem saber muita coisa, tinha uma leitura muito profunda, né, sobre tudo que acontecia naquele lugar, né? Inclusive, o imam
O Imam Shafi'i, né, que é o fundador da terceira escola de jurisprudência, ele disse que uma vez encontrou o Imam Malik, e o Imam Malik perguntou para ele qual o seu nome. Ele falou: meu nome é Muhammad. Ele falou: oh, Muhammad, teme a Deus e evita alguns pecados. E você, eu vejo que você terá um cargo muito alto e você será uma pessoa muito importante. Realmente isso aconteceu. E todos os alunos dele diziam que ele tinha esse conhecimento, essa leitura, que nunca errava. Ele olhava para qualquer situação, para qualquer pessoa e tinha uma leitura geral de tudo sobre ela. E isso aqui é um tipo de ciência que os árabes tinham, né? Naquela época, os árabes têm essa fama, né, desse tipo de ciência, mas ele tinha ela exagerada, né? A quarta qualidade dele era o caráter. O caráter, ele tinha um caráter forte e era temido por todas as pessoas. Então, todos os seus alunos temiam ele, inclusive, todos os seus alunos respeitavam muito ele. Então, dizem que quando uma pessoa nova entrava na aula dele e entrava e cumprimentava as pessoas, sabe? Quando você está numa aula, entra no lugar e falava: oi, bom dia, boa tarde, assalamu alaikum. Então, os próprios alunos, né, que já conheciam ele e sentavam lá na aula, mandava aquela pessoa assim: "Shh, fala baixo, só entra e senta, não entra, não fala alto. Isso é feio, né? Você entra, às vezes numa reunião, vê todo mundo, por exemplo, sentado, concentrado, focado, entra com calma, faz assim, senta no seu lugar. Não precisa entrar e interromper a reunião, né? E ficar falando alto e cumprimentar as pessoas, isso é falta de respeito. Fala, não, mas tem que ser educado, entrar e cumprimentar todo mundo. Não, isso não é respeito. Isso é falta de educação. Você está interrompendo a reunião. Então você entra e senta, simplesmente entra e senta, né? Você entrou na aula, ficou a aula já começou, não precisa entrar, oi, tudo bem, boa tarde, salam aleikum. Simplesmente entra e senta e ouve, escuta e acompanha. Essa é a educação do aluno com o seu professor. Inclusive, os próprios califas, governantes, príncipes da sua época temiam ele, respeitavam ele pelo seu conhecimento e assistiam às aulas dele. Inclusive, o próprio governante, o próprio califa da sua época, disse que o próprio filho dele tinha medo de sentar na aula do Imam Malik, porque só de olhar para ele temia ele. Ele tinha uma aparência tão séria que, né, deixava todas as pessoas é, quietas, né, e silenciosas. E dizem que qualquer lugar que em um dos eventos, o próprio califa, né, um governante, teve um evento, chamou para um jantar, para um evento qualquer, e estava muito lotado de pessoas, estava todo mundo sentado, não tinha um lugar para sentar. E quando chegou Imam Malik, todo mundo levantou, deu passagem, deixaram ele entrar até na frente, e o próprio califa, o próprio governante, saiu um pouco do lugar, liberou espaço para ele sentar, do respeito que eles tinham com ele. Então, só para vocês ver, o cargo não te dá respeito, o cargo não deixa você ser temido, não deixa ser você respeitado. Ah, eu sou presidente, eu falo bobagem, eu grito, eu forço, eu sou um coronel, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ministro, eu sou governante, eu sou diplomata, eu quero ser respeitado. Não, isso, o seu cargo não te dá respeito. O que te dá respeito é o seu caráter, o seu conhecimento, sua nobreza de caráter. Então, Imam Malik, ele não tinha autoridade nenhuma, ele não tinha cargo nenhum, ele não tinha título nenhum político, e mesmo assim é, era temido, era respeitado por todos, né? O próprio sultão respeitava ele, os reis respeitavam ele. Agora, as características físicas dele, como que era a aparência física dele? Então, dizem que ele era uma pessoa bem alta e bem forte e musculoso. Ele era muito branco, puxado para loiro. Então, dizem que ele era loiro, ele era meio careca, né, de cima, tinha olhos bem grandes e tinha uma postura muito reta. Então tinha uma postura muito reta, era uma pessoa temida, alto, grande, era loiro, era barbudo e dizem que ele nunca tirava totalmente, né, o bigode, sempre deixava um pouquinho assim pro lado também, deixava, não tirava totalmente o bigode. E
E também dizem que ele nunca pintou o cabelo, né? Porque tem na tradição os árabes pintavam o cabelo, usava aquela henna, né? Que é aquela tinta natural, que geralmente tem uma cor meio avermelhada ou às vezes meio preta, e ele nunca pintou o cabelo, né? Inclusive tem aqui, ó, tem uma ilustração da imagem dele aqui, né? Que eu coloquei na aula, né? Pelas descrições que passavam dele. E outra coisa, ele era uma pessoa muito vaidosa. Ele era, com toda a pobreza que ele tinha, quando você é pobre, você também não precisa mostrar a pobreza para todo mundo. Ah, eu sou pobre. Ninguém precisa saber que você é pobre. Se você é pobre, você é rico, todo mundo tem que se vestir bem, de uma forma modesta, de uma forma bonita, arrumada, tem que ficar cheiroso. Ser pobre, mas você pode comprar um perfuminho, um sabonete, né? Ser pobre não é uma desculpa para você andar mal arrumado, não é uma desculpa para você andar bagunçado. Isso é falta de respeito pela religião que você representa, né? Ser modesto, ser desapegado, não se apegar a coisa material não quer dizer que você tem que andar bagunçado e desarrumado de qualquer jeito. Então, Imam Malik era entre as pessoas mais vaidosas da história. Ele simplesmente considerava que o professor, pelo cargo que ele representa, pelo valor que o título de professor representava, então ele tinha que ser enxergado como mais nobre de qualquer outra profissão. Então ele considerava que nem um rei, nem um príncipe tinha que estar mais bem arrumado, mais bem cheiroso, mais bem vaidoso do que um professor, porque ele considerava isso a profissão mais nobre que existe. Então, ele sempre falava que o muçulmano, o professor, ele é cavalheiro, ele é nobre, se veste da melhor forma, e ninguém pode te ver de qualquer jeito, relaxado. A pessoa fala, sabe, aquela pessoa relaxada, isso não pode. O muçulmano não pode, não pode. Ser modesto, ser humilde, ser pobre é uma coisa, né? Agora, você tem uma aparência desarrumada, isso não pode. Sempre tem que se vestir bem, não precisa vestir roupas de marca, isso, né? Isso não é isso. Você tem que vestir roupa qualquer, pode ser roupa mais barata, mas sempre roupa bonita, roupa arrumada, né? Qualquer pessoa hoje em dia, com qualquer condição, consegue se arrumar. É questão de estilo, né? Então, às vezes a pessoa paga caro por uma blusa, por uma roupa que, desculpa, né? Mas parece uma pessoa desarrumada, parece um nóia. Então, muitas vezes você pode comprar uma roupa muito barata e tem cara de uma pessoa de caráter bom, né? De boa índole, de boa aparência, de bom respeito, cheiroso, perfumadinho, fala com calma, bem, de voz baixa. A etiqueta nasceu da Arábia. A etiqueta nasceu do Islã, né? Hoje em dia dizem, né, falam sobre a etiqueta europeia. A etiqueta europeia veio do Islã. Os muçulmanos árabes que ensinaram os europeus a etiqueta. Você pode estudar isso na história. Então, o muçulmano sempre se senta bem, se veste bem, fala bem, com bom caráter, boa educação, senta bem, come bem, sabe conversar com as pessoas, sabe seu lugar, se respeita, tem caráter, não se humilha, não anda com qualquer roupa, não pede nada para ninguém, nunca descarregue seus problemas nos outros, nunca conte seus problemas nos outros. É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa arrumada, uma pessoa humilde e uma pessoa que não precisa de muitos bens materiais para viver. Mesmo se tiver, isso não é errado, isso não tiver, ele não fica demonstrando sua pobreza e sua miséria para os outros, que é algo muito feio, né? Então, o muçulmano, ele é nobre, nobre, nobre de caráter, tá? Então, falamos agora, terminamos, né? Nosso tempo está acabando, então vou correr um pouco rapidinho aqui. As fontes de jurisprudência do, da escola Malik. Então, primeiro, o Corão, Sunnah, o Ijma', que vocês já sabem, tradição do povo de Medina. Por quê? Porque o Imam Malik nasceu, cresceu em Medina, né? Que é a cidade de Medina. A cidade de Medina foi uma cidade que todo mundo, né, virou muçulmano, se converteu, aceitou o Islã. Eles receberam, né, o profeta sallallahu alaihi wasallam quando emigrou para lá. Claro, tinha uma minoria, né, de pessoas de outras religiões, também tinha judeus, mas os árabes mesmo, né, a maioria, né, da Medina eram muçulmanos. Eles acolheram o profeta, então eles foram o povo que mais acompanhou o profeta sallallahu alaihi wasallam em sua vida. Exatamente por isso, todas as tradições desse povo, a cultura desse povo, com certeza é baseada em princípios novos, princípios que eles receberam do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam quando vivia com eles em sua época. Então, a tradição do povo de Medina e a forma que eles lidavam com alguns assuntos era considerada como também das fontes de jurisprudência para o Malik, né? Quinto,
é o qiyas, que vocês já sabem o que é. Sexto são os masalih. Masalih é a palavra maslaha. A gente já falou nas aulas passadas, mas resumindo, significa o interesse, o benefício, que quando a gente coloca sempre o benefício comum, né, acima do benefício pessoal e também o que é benéfico, que facilita a vida das pessoas, seja em área comercial, em área pessoal. Então, sempre eram consideradas as masalih, e as masalih são todas as coisas benéficas, que algumas delas foram recomendadas e obrigadas no próprio Alcorão e na Sunna, outras delas foram proibidas, né? Algumas necessidades foram proibidas, e algumas outras masalah não teve julgamento. Então, essas masalah que não teve julgamento no Corão e na Sunna, então, tem direito de praticar o esforço, o ijtihad, para saber. E sempre, como a gente disse na primeira aula, todas essas masalah, os benefícios, elas têm que ter um objetivo, né, que é trazer o benefício ou impedir alguma coisa ruim. Então, não importa qualquer coisa, né, esse critério, né, para a gente ter um julgamento é sempre esse critério é benéfico para a sociedade, é benéfico para o comércio, é benéfico para o povo, ou ele faz mal, traz mal, e também tem graus de necessidade. Isso aqui é realmente obrigatório, tipo, sem ele as pessoas não podem viver. Isso aqui é mais ou menos, isso aqui é apenas algo complementar. Então, tinha esse grau de interesse também que era considerado para julgar sobre algum assunto, e também sempre tem que considerar as 5 coisas que a gente já falou, né, na primeira aula, né, que é a proteção da religião, da alma, né, da vida, do juízo, né, do cérebro, do juízo, né, da descendência dos filhos e também dos bens materiais. São coisas que tudo que faz bem para eles, tipo, tudo que é benéfico para o comércio, te ajuda a ganhar dinheiro, e não é errado, né? Nenhum lugar no Corão, no Sunna disse que isso é errado, então era permitido. Por quê? Porque tem um benefício. Então, tudo também que pode fazer mal para a saúde, pode fazer mal para a saúde, como alguns tipos de drogas, algum tipo de práticas, algumas práticas até comerciais, desonestas, tudo que não faz bem, que não traz benefício, então é considerado proibido. Então, isso também é um dos critérios para julgar, né? Sobre o grau do benefício e o grau do prejuízo que pode causar aquela ação. E a oitava fonte também, a sétima fonte, o istihsan. O istihsan também a gente já falou na aula passada, que é a própria opinião do jurista. Então, o jurista, ele, com a sabedoria que ele tem, levando em consideração todos os critérios anteriores, ele usa seu próprio discernimento para julgar, né? E a oitava fonte é a tradição e a cultura, que é conhecido em árabe como al-arf, né? E também Saddul Zara'a. Saddul Zara'a é uma técnica na jurisprudência que busca não provocar problema e deixar de fazer algo que é permitido para não ter problema. A gente falou isso das aulas passadas, né? Sobre, por exemplo, o exemplo de algumas manifestações, provocar, ou discutir sobre algum assunto, mesmo que seja certo, correto essa prática, mas se você vê que sua prática pode provocar, por exemplo, outras pessoas, criar problema, então evite ela. Né? Então, tenha caráter e evite problema, não fica desafiando. E o istishab. O istishab é também, a gente falou também nas aulas passadas, é uma técnica que diz que tudo que não tem novas evidências e provas continua o julgamento antigo. Por exemplo, esse caso foi julgado assim. Seja, por exemplo, hoje em dia, né, dá um exemplo, uma ação trabalhista, uma ação criminal, né? É, então, teve julgamento. O julgamento não pode ser alterado até aparecer novas evidências, né? Tipo, evidências pertinentes. Então, o julgamento nunca pode ser alterado. Esse aqui é um dos princípios também da jurisprudência médica. Igual como a gente diz, né? Todo mundo é inocente até comprovar o contrário. Então, você nunca pode julgar antes de comprovar. É, tudo continua na mesma situação, na mesma condição de julgamento, até realmente aparecer novas evidências, né? Aqui, deixa eu ver. Eu vou tentar já resumir rapidinho aqui o próximo. Alguns critérios e termos, né, usados na jurisprudência Malik. Então, os critérios, quem tiver os critérios do ijtihad, a gente já falou nas aulas passadas, os critérios do ijtihad,
os critérios, né, que a pessoa precisa ter para praticar o esforço de extrair uma nova lei, né, novo julgamento, usando o Alcorão e a Sunna como base. Então, quem tiver esses critérios, então sempre tem que buscar as melhores probabilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer, quando a gente tem várias opiniões sobre um assunto, pega o mais provável, o mais aceito, o mais lógico, o mais razoável, né? E ao mesmo tempo, dizem que qual que é o critério para saber qual desses dois assuntos, duas opiniões eu vou considerar. Então, até no próprio Escola Malik dizem que tem duas opiniões diferentes, né? Dizem que se considerar a opinião mais difícil, mais exigente, é bom para garantir que você não tem margem de erro, que sempre considera o mais difícil, né? O mais exigente, sempre considera o mais difícil. E alguns dizem que não tem problema. Se tem uma opção mais fácil, então Deus disse no próprio Corão que o Islã é uma religião mais fácil, né? Como eu disse para vocês na escola Hanafi, ela sempre considerava o mais fácil, né? Mas aqui a gente pode considerar o mais fácil, é, né, e não vai ser julgado caso a gente realmente considerar o mais fácil, mas também, se a gente quiser levar em consideração a opinião mais difícil, mais exigente, para garantir não errar, é o melhor também. E a pessoa mais moderada é aquela que consegue sempre escolher, né? Alguns dizem que o próprio Malik dava a opção da pessoa escolher. Se a pessoa acha que se considerar a opinião mais exigente vai exigir muito esforço dele, que ele não aguenta, que pode talvez errar ou não aguentar aquilo, então pode considerar a opinião mais fácil. Então cabe à pessoa escolher o critério. Seja assunto de oração, seja assunto qualquer assunto na vida, né? Você sabe que tem várias opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, algumas opiniões são mais flexíveis e algumas são mais rígidas. Então, se você acha que para você não errar, garantir não errar, quer considerar o mais rígido, pode considerar. Se você quer considerar o mais fácil, por medo de não cumprir, também, então, nesse caso, é melhor considerar o mais fácil. Então, o Malik, ele não exige um desses critérios, né? Ele deixa à vontade. E segunda coisa, a gente fala da Al-Mudawwana. Al-Mudawwana é um dos maiores livros de jurisprudência, né, para os Maliki, que foi escrito depois, né, sobre todos os assuntos da vida, são perguntas e respostas sobre todos os assuntos. E nesse livro aí, os juristas modernos, contemporâneos, quando o assunto era direto julgado por Imam Malik, então tinha uma prioridade. E quando era julgado, respondido por Ibn al-Qasim, que era um amigo dele também, aluno dele, então tinha a segunda grau de preferência. E assim vai, conforme, né, o grau de prioridade, né? E os Malik sempre falam, tem esse termo, al-mashhur. Al-mashhur. Al-mashhur significa que é o mais comum, né? O que a maioria dos sábios, né, da escola Malik consideram e conversam e transmitiram, o que era mais comum, mais famoso, né? O mashhur significa o mais famoso. Então, o dito mais famoso, a opinião mais famosa sobre o assunto era sempre o que era considerada, mesmo que tenha alguns juristas que tinham uma opinião diferente, que eles consideram talvez ela um pouco mais certa, mas o que era mais comum, que era mais famoso, mais transmitido, era realmente o que era considerado, né? Então, aqui, quais são os livros do Imam Malik? O livro mais famoso do Imam Malik é Al-Muwatta. Al-Muwatta é um livro que o próprio califa da sua época ordenou Imam Malik criar, né? Pediu para ele, faz um livro para mim, para que todo mundo seguir. É como se fosse uma constituição que tem todas as leis, regras, como se fosse uma constituição hoje em dia, né? Uma lei para todos os assuntos de vida. Então fala sobre todo tipo de assunto, todo tipo de ciência de hadith, todo tipo de
de caso que a pessoa pode ter na sua vida e escreve num livro. Então, por isso é considerado um dos livros mais importantes da história de jurisprudência. E os próprios alunos, né, o chefe e os outros sábios dizem que quem lê esse livro, Al-Muwatta, nunca vai precisar mais perguntar sobre o que é halal, o que é haram, o que é permitido, o que é proibido, porque não tem um assunto que vocês podem pensar, imaginar sobre qualquer coisa na vida que o Imam Malik não mencionou nesse livro e não julgou. Claro, isso aqui ainda na época dele, já falou que tem assuntos que podem surgir depois, mas também usa os mesmos critérios, né, da própria escola para julgar os casos, ou comparar eles com casos antigos, conforme, né, objetividade, né, do assunto. Mas esse livro, Al-Muwatta, quem puder ler, quem tem acesso à língua árabe, ou língua inglesa, e consegue ler, é um livro, para aquela época, era considerado um dos maiores livros de direito de jurisprudência já criados na história, né? Um livro muito importante. E a escola Malik, em geral, também tem um livro, esse aqui que a gente falou agora há pouco, Al-Mudawwana. Esse é um dos maiores livros de referência para todos os assuntos, referência para o julgamento da escola Malik. Al-Mudawwana foi escrita por Abdul Salam ibn Sa'id ibn Habib al-Tannuhi, que o título dele era Sahnun, né? Nasceu no ano 160 e sessenta e morreu 240, que é equivalente a 776 no calendário ocidental, e morreu nos anos 854. Ele nasceu na cidade de Krouan, na Tunísia, e esse livro simplesmente ele junta, ele foi escrito em forma de perguntas e respostas, né? Então são perguntas do Asad bin al-Furat, que ele fez para Ibn al-Qasim. O Asad foi um aluno do Malik. O Ibn al-Qasim também foi um amigo do Imam Malik. Então, o Asad, ele fez muitas perguntas, ele era um juiz lá em Tunísia também, mas ele viajou para Medina, foi para Meca, ele foi para o Egito, foi para o Iraque para buscar conhecimento. Então, ele também foi aluno do Imam Malik e, ao mesmo tempo, ele foi aluno do Al-Qasim no Egito, né? E ele aprendeu todas as regras da jurisprudência Maliki, al-Mazhab al-Maliki, no Egito e em Medina, e ele levou de volta esse todo o conhecimento para a Tunísia e para os países, né, do norte da África, onde hoje em dia esse Mazhab, essa escola de jurisprudência, ela é dominante em toda a região da África do Norte, e ele que introduziu a jurisprudência islâmica para aquela região. Então, o livro tem todas as perguntas e respostas sobre todos os assuntos também da jurisprudência Malik. E também, quem tiver acesso à língua e quiser estudar, é um dos livros mais importantes de jurisprudência islâmica também, que já existiu na história, né? E aqui, então, como ele introduziu, vou mostrar para vocês para encerrar a aula, né? Porque o assunto é muito grande, se a gente for falar, vai demorar muito, mas a gente tentou resumir aqui a aula da melhor forma possível, né? Então, aqui, esse mapa mostra a influência do Mazhab, né? Da escola Maliki. Se vocês verem essa região verde aqui, clara, aqui na esquerda, aqui onde estou marcando, que é norte e oeste da África, Tunísia, é, Algéria, Marrocos, Líbia, Sudão, Mauritânia. Aqui essa parte também, aqui partes do Egito, aqui ó, essa parte embaixo do Egito, que é junto com o Sudão e o sul do Egito também segue o Melik. Aqui também na época do Estado Islâmico, que fazia parte a Andaluzia, a Sicília, também todas elas seguiam 100% a escola Malik. Então, a Andaluzia é essa região aqui da Espanha, Portugal, e Sicília é essa ilha que fica no sul da Itália. Essas duas regiões, todas essas regiões aqui faziam parte, né, do Estado Islâmico daquela época, e todas elas seguiam 100% a escola Malik.
né? A gente viu outro dia essa parte aqui, né, da Turquia, da Caucásia, essa região aqui, né, de Balcânia, a região balcânica, essa região da Ásia Central que segue a Hanafi, né? Então, próxima aula, inshallah, se Deus quiser, a gente vai estudar sobre a jurisprudência Shafi'i, que é esse azul escuro que domina hoje em dia em toda essa região, né? Na Indonésia, na Malásia, né? No Sudeste Asiático, também em Oman, e aqui também alguns países da África e também parte do Egito e parte aqui também da Arábia muito pequena. E na última aula, né, daqui 2 semanas, a gente vai estudar sobre a escola Hanbali, que é esse verde escuro, que hoje em dia ela é mais esse essa escola ela é mais seguida exclusivamente hoje em dia na Arábia Saudita, né? Sendo que no passado o Mazhab Maliki ele nasceu aqui em Medina, né, na Arábia Saudita, e ele era dominante na Medina por bastante tempo, quase 500 anos, e era dominante também nessa região aqui do Iraque e numa grande parte do Egito. Só que com o tempo a influência, né, da jurisprudência Maliki foi diminuindo com o tempo, talvez porque era mais séria, talvez mais rígida, talvez por motivos culturais, né? A gente tem que pesquisar um dia sobre isso, para falar só sobre isso, mas hoje em dia, realmente, a influência do Mazhab, né, da escola Maliki, ficou nessa parte aqui, da África, dos países africanos, né, do norte e o oeste, é, norte e oeste africano. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Então, foi um resumo, né, sobre a biografia do Imam Malik. Alhamdulillah, a gente tentou resumir o máximo possível um pouco, né, sobre a vida dele, história dele, o pensamento dele, o caráter dele. Espero ter passado todas as informações, né, básicas para conhecer um pouquinho ele. Não adianta a gente estudar jurisprudência islâmica sem estudar a história da jurisprudência islâmica e os homens, né, que se esforçaram no passado para levar isso para a gente. E também para a gente aprender com a história deles, o caráter deles, o exemplo deles, que isso é muito importante, algo que a gente precisa muito hoje em dia, né, o muçulmano, qualquer pessoa em geral, ter, né, voltar a ter essa nobreza do passado, esse caráter do passado, levar as coisas mais a sério, né, levar um pouco mais a sério assuntos de trabalho, de educação, respeitar as mesquitas, respeitar o conhecimento, respeitar a educação, dar valor para a educação, algo que realmente não existe mais hoje em dia, é muito triste. E também a gente ter mais fé em Deus também e parar também de falar de nossos problemas para as pessoas, reclamar apenas com Deus, né? Deus o único que tem o poder de cura total. Ô Murad, boa noite. Assalamu alaikum, doutor Murad. Deixa eu só liberar o uso de microfone aqui, só um minuto. Pronto, quem quiser perguntar, participar agora já pode abrir o microfone. Vê se consegue abrir agora. Tenta de novo, o Murad. Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo ele? Eu não estou te ouvindo. Tenta de novo. Aí, ó, agora estou te ouvindo. Pô. Interessante. O Sim, tenta Imam falar mais Malik, alto. acho que o celular aqui não está É, muito bom. agora está ouvindo, pode falar. Então, foi muito interessante a apresentação, Imam Malik, e realmente são coisinhas, parece que são coisinhas pequenas de nada, que nem nas orações a pessoa displicente coloca o pé para frente em direção à Kaaba. São alguns cuidados que a gente tem que ter, mas hoje em dia, quer dizer, esse mundo contemporâneo, as pessoas estão meio perdidas. É importante que essas pequenas coisas que parece que não são importantes, mas são importantes para todos nós. A educação, a ética
e também realmente o convívio coletivo. Hoje em dia, praticamente, o pessoal não convive com as pessoas. Parece, a gente está parecendo muito condicionado, é celular, as coisas, as notícias, as informações incorretas. E no mundo de hoje, as informações incorretas, ou as mentiras, ou as fake news, estão se propagando muito rapidamente. Aí eu me lembrei do profeta Salomão. O profeta Salomão teve ele participou de duas ocasiões a questão da justiça. Uma delas, que duas mães estavam reclamando que eram mães daquela criança. Foram até o rei Salomão, não, eu sou a mãe dele, é a criança pequena. E o rei Salomão, como é que ele resolveu isso? Ele falou, tá bom, já que as duas são mãe da criança, vamos pegar e cortar a criança no meio e dar um pedaço para cada mãe. Aí uma das mães falou, não, então deixa a criança com ela. Aí ele fez a justiça salomônica. Essa é a mãe da criança, a outra não ligou se cortasse a criança no meio. E a outra, que é também muito importante, é da mentira. A mentira, quando ela se espalha, é que nem uma almofada cheia de pelas. Quando você solta ela no vento, vai para todos os lugares. E depois essa mentira, para se tornar, quer dizer, para dizer, para mostrar que ela é mentira, você não dá para recolher todas as pelas. Então, muita gente fica no fake news, fica na mentira e acredita naquilo, que aquilo lá era uma mentira, ou falaram de uma pessoa, era alguma coisa mentirosa por vaidade, por ciúmes. Então, esses dois fatos aí do nosso profeta Salomão são muito importantes para nós: o princípio de justiça, o princípio de equilíbrio e a educação e a ética. Sem E o isso, mais importante, não fofocar e não levar fofocas. também faz parte. É isso que eu estou falando A para você. pessoa que cria notícia errada e a pessoa que espalha é pior ainda, né? Um pior que o outro. É pior, mas você está vendo aí no mundo de hoje, quer dizer, o mundo todo, e agora principalmente no Brasil, tem muita gente que acredita, tem tal notícia, tem isso, tem aquilo. Falei, mas você verificou se está correta essa notícia? Que a última foi que o Lula estava no Sírio-Libanês. Falei, eu não vi nada no rádio. Não, não, ele está lá no Sírio-Libanês. Mas aonde que você viu? Não, informaram aqui que está no Sírio-Libanês. Falei, vamos apostar. Eu não aposto, mas vamos apostar R$ 100. Se ele estiver no Sírio-Libanês, você ganha R$ 100. E se for uma mentira, você me paga R$ 100. Cortei o barato dele. Só para você ver como as pessoas discutem por assuntos totalmente desnecessários e inúteis que não têm valor nenhum, né? Assuntos desnecessários e outros assuntos que são simples, são fáceis, são detectáveis e coisas que interessam a nós dentro da educação, dentro da ética, dentro da hospitalidade. Não é por, quer dizer, os árabes e os muçulmanos sempre são conhecidos pela sua hospitalidade, receber bem o próximo, procurar sempre ajudar o irmão ou as pessoas. Você ajudando as pessoas já está ajudando todo mundo. E é uma forma de se aproximar de Deus também, né? Também, É uma também. forma é uma forma de adoração a Deus e ajudar o próximo, se preocupar com o próximo. Tá certo. Olha, parabéns aí pela aula de hoje. Obrigado também pela participação. Acrescentamos aí mais um conhecimento, mais alguma coisa. Com Foi certeza, a hora melhor aproveitável desse domingo da semana. com Shukran. certeza. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguém quer complementar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa sobre a aula de hoje?
Irmão Abu Bakr, você falou alguma coisa? Sim, sim. Tafadal, pode falar. Aula que andando de Deus este tipo de oportunidade, né? Seja bem-vindo. Em seguida, sim, é de muita louvação em relação a este tema. Este tema gostei muito, até se for possível, seria melhor partilharmos nesses grupos aí que todo pregador tem que seguir. Em relação na ética que se falou, em relação aos imãs que eles tinha uma postura excelente, ética, todo respeito que ele tinha. Visto que hoje em dia estamos cheios de pregadores que não sabem nada de imãs. Só ele... Tá falando pregadores, né? Tipo, da'i, pregador, né? Sim, sim. Ah, sim, pregador. Sim, pregadores. Estamos cheios deles aí que cada um estudou um hadith dele e quer pregar sem ter fontes que ele está a seguir. Em relação aos imãs, demos muita gente, Imam Malik, nem Hanbali, nem esse Shafi. Agora, com esta aula, eu gostei muitíssimo. E por aprender esses imãs aí com toda a história e com todas as éticas de postura no meio da religião islâmica. Eu gostei muito e de louvar que esta aula quase eu irei tentar também partilhar para os outros com a base essa brochura que há de nos enviar para também fazer chegar os outros que a religião está em si, é uma coisa doce para mim. Sim, é doce, alhamdulillah, é doce, é caráter, é nobre, é ética, é educação. Isso aqui é o mais importante na religião, né? Não adianta fazer oração, fazer jejum e a gente não tem caráter, não tem educação, não tem ética, não tem, né, bom convívio com os outros. Sim, até eu costumo informar os outros a dizer que a oração é o conjunto de todas as boas ações. As pessoas pensam que a oração de 5 solade é só rezar, sem ter a ética da oração, um bom comportamento com as pessoas, com a sociedade. Aí pensa que eles não estão a fazer oração. Oração é o conjunto de todas as boas ações. Sim, é um conjunto de as tudo. pessoas não percebem nisso. Sim, é o conjunto. É o conjunto, porque a própria oração, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que ela inibe, né, dos pecados, inibe do mau caráter, inibe do pecado, e ela é uma proteção, né, contra as coisas erradas entre uma oração e outra. Então, se a pessoa faz uma oração e sai fazendo coisa errada, falando palavrão, insultando, xingando os outros, ou praticando, enganando as pessoas em seu trabalho, no seu comércio, significa que a oração não fez efeito nele, significa que a oração dele não tem validade nenhuma, né? Então não adianta, não tem validade nenhuma e tem que realmente corrigir suas atitudes, seu caráter, para que realmente a oração tivesse efeito. Porque se a oração tivesse efeito de verdade, de fato, a pessoa não estaria cometendo esse tipo de atitudes, né? A pessoa não observa a presença de Deus, né? Em sua vida, em todas as suas ações, né? Não observa que Deus está junto com ele antes de ficar com raiva, começar a insultar as pessoas, antes de ofender as pessoas, antes de praticar coisa errada, antes de olhar para o haram, antes de fazer qualquer coisa errada. Então, se a pessoa realmente observa a Deus durante a oração, vai continuar observando depois da oração. Se a pessoa não observa a Deus no seu dia a dia, em qualquer horário, quer dizer que na oração também não está observando Deus, está fazendo apenas um papagaio, está repetindo palavra, fazendo alguns exercícios físicos para queimar caloria, mas de oração mesmo não está fazendo nada. Né? A oração não é para queimar caloria, não é um esporte, né? E não é para repetir igual papagaio. Barakallah fik. Deus te abençoe, irmão Abu Bakr, né, de Moçambique, com a gente aqui também pelo WhatsApp. E, pessoal, acho que já está tarde, né? Então, inshallah, atrasamos. Obrigado pela participação de todos. Quem tiver qualquer pergunta ou dúvida, pode mandar por WhatsApp, por e-mail, pelas redes sociais. E, inshallah, a gente
sempre manter um contato. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Boa noite a todos, Deus abençoe a semana de todos, a noite de vocês, e obrigado pela participação. Até a próxima, se Deus quiser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite e obrigada pela aula, professor.